Glória a Deus. Queria trazer uma palavra aqui. Queria falar um pouco sobre o batismo, meus irmãos. O que é o batismo na vida cristã? E eu queria pedir para que vocês, em nome de Jesus, abrissem a Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 8. Glória a Deus. Por aqui, meus irmãos. O apóstolo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 6 assim: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, você já sabe que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Meus irmãos, o batismo, ele não nos dá a salvação, mas é o momento da gente selar a aliança com Jesus, meus irmãos. Quando descemos as águas, estamos ali selando a aliança em Cristo e sepultando o nosso eu humano. E quando subimos das águas, ali nasce uma nova criatura. Não quer dizer, meus irmãos, que a gente não vai pecar mais ou que a gente vai ser perfeito. Não, perfeito só em Jesus. Nós só seremos perfeitos na sua volta. Mas ali a gente está tendo um compromisso de viver a nova vida em Cristo, através do Espírito Santo, lutando para não voltar ao pecado, para não se desviar da presença do Senhor, meus irmãos. E ali a gente tem um novo Pai, a gente está nascendo de novo. Ali nascemos como pessoas na fé em Cristo Jesus, meus irmãos. Então, temos fé em Deus. Tem mais uma passagem que está lá em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, que eu queria que vocês lessem. Glória a Deus. Meus irmãos, lá está escrito assim: Jesus, ao ressuscitar e ir de encontro aos discípulos, ele dá ordenanças aos discípulos, para como os discípulos deveriam viver ali para frente. E ele diz a partir do versículo 15: então Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Meus irmãos, glória a Deus. Jesus aqui está dizendo: o primeiro passo é crer, porque não adianta a gente descer as águas e não ter uma fé verdadeira no nosso coração. Então devemos crer, devemos ter no nosso coração a vontade de estar com Cristo, de viver a vida nova em Cristo Jesus. E não é fácil, meus irmãos, não é fácil, as tentações são muitas. Mas quando a gente tem a convicção de que queremos aquilo, de que vamos servir ao Senhor em verdade e espírito, não deixe de descer as águas. Meus irmãos, o propósito de Deus, a nossa identidade nele é seguirmos a Jesus. Então, irmãos, terminando aqui de pregar e falar sobre o batismo, eu queria falar um pouco sobre o meu testemunho. Glória a Deus. Agradecer a Deus primeiramente, e agradecer também ao pastor Ari, ao pastor Rui e à irmã Maria. Deus abençoe o Ministério Palavra de Vida. Quando eu era criança, eu ia para a igreja. Meu pai, ele frequentava a Universal, ele gostava de ir para a igreja, ele se converteu. Só que eu nunca fui uma pessoa de querer ir para a igreja. Então eu já fui na igreja Universal, participei de escolinha, mas nunca ia, nunca gostava de ficar ali.
Já fiz catequese 2 anos e meio, mas também não gostava de ir. Eu preferia estar jogando futebol, coisas de criança, né, meus irmãos? Mas aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo, aquele vazio que havia em mim. Entende, meus irmãos? Não Deus, ele mostra às pessoas, cada um de cada maneira. Sabe, meus irmãos? Não é todo mundo do mesmo jeito. Deus, ele sabe como ele vai agir na vida daquela pessoa. E quando eu terminei o colégio em 2022, eu já havia começado ali a sentir um vazio em mim de que eu tinha que ter algo para me preencher. Então eu gostava de cantar, eu gostava de jogar bola, mas nada daquilo me preenchia. Porque, meus irmãos, nós como humanos, nós como seres humanos falhos e pecadores, sempre teremos um vazio dentro de nós. E esse vazio só é preenchido com Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, meus irmãos. E eu passei por momentos de provação, passei por momentos de ansiedade, isso no início do ano passado, meus irmãos. E aí eu comecei a caminhada com Deus ali, eu comecei a tentar entender o que aconteceu comigo. Tive pessoas, minha família, amigos, que me ajudaram naquele momento, mas o principal foi Deus que me ajudou a superar aquilo tudo, meus irmãos. E aí um dia, glória a Deus, tive um encontro com o Senhor. E ali, através daquele encontro, o Senhor me revelou que eu passaria por provações. Que eu passaria por um momento de dor, um momento de perda, mas eu teria que ser forte para suportar aquilo. E foi mais ou menos 1 mês e meio depois, meu pai faleceu. E foi aí que, ao invés de eu me desesperar, de eu ficar mais triste, não, foi a partir daquele momento que eu entendi, não naquele momento, mas meses depois, conversando com Deus, orando, lendo a Bíblia, ouvindo louvores, andando, eu percebi que Deus, ele sabia o momento de tudo. Ele sabia que eu teria que passar por um momento de provação, um momento de perda, mas se eu perseverasse, a recompensa viria. A recompensa, meus irmãos, só Deus sabe quando virá. Deus, ele sabe o momento de todas as coisas. Foi aí que eu comecei a frequentar o Ministério Palavra de Vida, eu comecei a olhar para o Senhor, a andar na obra do Senhor, meus irmãos. Porque o que nos salva é a fé. O que nos salva é Jesus Cristo. E quando a gente reconhece os nossos erros, quando a gente abre o nosso coração, tira o orgulho de dentro de nós para que a humildade prevaleça, é aí que a gente começa a entender a vontade do Senhor na nossa vida. A gente não querer viver como a gente, mas deixar que o Espírito Santo nos guie. Foi aí que em agosto, final de agosto desse ano, a irmã Maria, o pastor Maria, me disse que estaria chegando o momento de eu descer as águas de me batizar. E, meus irmãos, foram momentos de provações, momentos de erros, momentos de dúvidas. Meus irmãos, foram momentos difíceis, em que eu achei que, inclusive, eu até poderia morrer, ou até poderia mesmo acontecer algo comigo. Mas em um momento de dúvida, de ansiedade, aquele momento de síndrome do pânico, aquele momento de aflição, que eu entendi que Deus, ele tem um propósito para a nossa vida. E Jesus, ele passou pela provação do deserto. Jesus, ele era tanto homem quanto Deus. Ele passou por aquela provação para nos mostrar que nós, como falhos e pecadores, nós como seres humanos, também passaremos. Não quer dizer que ao momento que a gente se batiza, a gente já vai estar salvo, perfeito. Não. A gente continuará passando por provação. Mas é a partir daquele momento que a gente sente no nosso coração a verdadeira vontade e desejo de se converter em verdade. De selar a aliança com Jesus Cristo. Quando Jesus diz que quem crer em mim e for batizado será salvo, ele não está dizendo que o batismo salva, mas que primeiramente a fé salva e que o batismo é o cumprimento dessa fé. É ali que a gente está selando a aliança com ele, meus irmãos. Então, eu digo a vocês, meus irmãos, o primeiro passo da fé é você crer. Creia. O segundo passo é você ter a comunhão. Busque ter comunhão com Deus. Se você trabalha, se você tem uma vida corrida, tira um tempo do seu dia para ler a Bíblia, para orar, não deixe de ter comunhão com Deus, meus irmãos. E depois, desça as águas. Deus, ele prepara o momento, Deus, ele sabe de todas as coisas, e no momento certo, Deus, ele vai preparar o momento de você descer as águas. Tenha um compromisso com Deus no seu coração, meus irmãos. Esse foi um pouco do meu testemunho. Agradecer mais uma vez a Deus, ao Ministério Palavra de Vida e a todos, e que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.